O mercado financeiro continua mantendo um bom otimismo em relação ao comportamento esperado da economia, tanto neste como no próximo ano, e chama atenção, inclusive, que nós teremos eleições presidenciais. Isso pode mexer muito com as expectativas, dependendo do perfil de quem saia vitorioso das urnas. Mas, de qualquer modo, o que se espera é que haja um comprometimento com a continuidade da atual agenda econômica, especialmente no que se refere às reformas e também o reequilíbrio das contas públicas. Não se imagina que possa chegar algum candidato que tem uma ideia diferente, que ache que pode tirar o país desse ritmo ainda lento de crescimento, estimulando mais os gastos, ampliando as despesas, sem cuidar do corte dessas despesas, né? Então, o mercado dá como certo esse perfil de quem venha a ser vitorioso, e aí haveria continuidade desse processo de retomada, que coloca aí um crescimento de 2,9% este ano, 3% no ano que vem, sendo que muita gente já começa a falar na possibilidade da economia acelerar o crescimento mais para o final do ano e encerrar 2018 com uma expansão já na faixa de 3% ou até um pouco mais. E apesar desse esperado crescimento mais forte da economia, as projeções de inflação continuam tranquilas, 3,7% este ano e 4,24% no ano que vem. Lembrando que no ano que vem a meta inflacionária vai ser menor, de 4,25%, agora ainda é de 4,5%. Agora, para este ano, os 3,7% tem muito a ver com o comportamento da inflação no começo deste ano. A alimentação voltou a colaborar para um comportamento melhor, nós continuamos com a bandeira verde de energia, a Petrobras tem segurado um pouco mais os reajustes de combustíveis e também do gás. Por aí há uma certa polêmica, porque a Petrobras afirma que no varejo os preços deveriam ter tido uma queda maior, não houve o repasse de alguns cortes promovidos no atacado. É certo que no ano passado nós tivemos uma disparada dos ajustes da Petrobras, acompanhando a elevação de custos, cotação do petróleo e do gás no exterior, mas ela já alterou, inclusive, o critério, os prazos de aplicação de reajustes no caso do gás. Mas a gente sabe que quando os preços sobem, tendo uma justificativa, depois para eles recuarem é muito difícil. O que tem segurado mesmo a inflação é a alimentação, com preços mais bem comportados diante de uma boa oferta e preços que sofrem uma concorrência maior, porque por mais que se tenha agora dados melhores de consumo, esses dados não são tão consistentes, então o comércio e mesmo a indústria têm segurado as remarcações ainda por reflexo da crise econômica. A população, de modo geral, ainda não recebeu, não reverteu toda a perda de poder de compra que teve naquele período de recessão pesada, o desemprego continua alto, então esses problemas ajudam a segurar a inflação. Daí essa projeção de apenas 3,7%, e o que se espera é que isso dê condições de o Banco Central reduzir pelo menos mais um pouquinho a taxa básica de juros e que essas reduções façam, de fato, alguma diferença na formação de juros no varejo, porque a gente percebe que há também um problema estrutural no Brasil em relação à formação dos juros cobrados nas várias linhas de crédito. As taxas, inclusive, têm registrado alguns aumentos, apesar da inflação baixa, de projeções de inflação baixa, da taxa básica de juros está no menor nível já registrado, com possibilidade até de corte adicional. Então, tem sempre aquela desculpa de inadimplência, de risco de inadimplência, porque o desemprego está alto, porque o endividamento ainda é muito alto. Agora, quando se trabalha com o nível de juros que nós temos aqui no Brasil, não há muita justificativa para haver necessidade de mais ajustes para cima, diante de qualquer problema, de qualquer risco. Enfim, tem de haver uma revisão para valer nessa questão da condição de formação de juros aqui no Brasil. Mas se o cenário inflacionário colaborar, a taxa básica permanecer no nível baixo, quem sabe isso não abra espaço mesmo para cortes maiores das taxas cobradas dos consumidores. E o cenário que temos, então, é esse, de crescimento, retomada de crescimento, ainda de forma gradual, com inflação baixa e condição de manutenção da taxa básica de juros, pelo menos, num patamar baixo.